vai falar sobre games e marcas. É com muito orgulho que eu trago para vocês aqui no Vertical Lisboa, porque ele é eu chamo ele de modelo de uma empresa de games aqui no Brasil. Ele é, assim, no ano passado, ele conseguiu a marca de 7 milhões, 6 milhões de reais faturados com games dentro do Brasil. Então, eu nem preciso dizer que vocês têm muito a aprender com ele. E eu, assim, vocês que vão ficar aqui hoje, aprendendo muito com ele. Assim, sem dúvida, é uma das empresas mais organizadas, é uma das empresas, assim, que como eu digo, ela é o modelo de games do Brasil, é a Hive. E eu falo isso com propriedade. Então, gente, com vocês agora, 20 Casas Lisboa da Hive, uma salva de palmas para ele, por favor. Primeiramente, agradecer a super apresentação do Moacir aqui. Um pouco exagerado, mas agradeço. Se é de coração, eu agradeço. Eu vim aqui falar um pouco não de jogos como um todo, mas de uma parte bem específica que são games e marcas. Então, como é que as marcas interagem dentro dos jogos, como é que isso ajuda o processo de desenvolvimento do jogo como um todo. Rapidamente, falando sobre a Hive, a gente tem 3 estruturas de negócio hoje lá na empresa, nós somos em 50 pessoas. A gente tem a estrutura de desenvolvimento, a estrutura de publicação e a estrutura de marketing online. Todas elas são permeadas por jogos, ou seja, a gente desenvolve jogos, publicamos jogos, não necessariamente nós desenvolvemos, e damos suporte de marketing. Alô? Tá bom o som? Tudo bem? E damos suporte de marketing a empresas que queiram usar games como plataforma de comunicação para o usuário. Só falando sobre a Hive rapidamente. A gente é a maior desenvolvedora nacional de games. Então, das empresas de games que surgiram no Brasil, a gente é a maior em faturamento a partir de 2009. A gente tem essa parte de marketing online, que faz a gente ser uma agência online também bem forte. Lembrando que é bem restrito a games o que a gente faz. A gente é líder no mercado de advergame e game advertising no Brasil, que eu vou explicar para vocês o que é. A gente tem mais de 10 milhões de usuários dentro da plataforma que a gente inicia. Isso vai desde jogos próprios, jogos terceiros, ações especiais. E a gente lança jogos ao redor do mundo. Isso é uma coisa nova que a gente começou muito no começo do ano passado. E a grande tendência para a gente para 2012 é justamente essa expansão internacional. Não só o lançamento de jogos fora do Brasil, mas também com a abertura de filiais nossos mercados que a gente julga importante. Aqui são os meus contatos, caso vocês precisem. Meu e-mail, meu Twitter. E aqui é um pouco do meu histórico, de onde eu vim. Eu sempre trabalhei em desenvolvedora de jogos. O meu background é puramente de desenvolvimento. Comecei a trabalhar com jogos há, 12 anos atrás. Trabalhei em projetos na Capcom, foi meu primeiro trabalho na área, fazendo Mega Man, Darkstalkers e outros títulos de muitos tempos atrás que vocês não tinham nascido ainda, quando eles foram lançados. Depois trabalhei um pouco em desenvolvedoras japonesas, passei por SNK, passei por Sega, sempre na área de desenvolvimento. Depois vim para o Brasil trabalhar um pouco mais na área de marketing, lancei o portal Atrativa, que é o maior site de jogos casuais do Brasil hoje. Recentemente foi vendido para a Real Networks, então não é mais meu. E acabei abrindo a Hive, justamente com o objetivo de tornar a maior desenvolvedora de jogos do Brasil e possivelmente uma expansão global, que é o caminho que a gente está seguindo. Então, vocês vão ver uma coisa que estamos contados um pouco sobre ele. Falando um pouco do mercado de games, eu só coloquei um número que eu acho importante aqui, que é o faturamento total da indústria em 2011. Por que esse número é importante? Porque uma vez que a gente vai falar sobre jogos e como é que as marcas interagem, é bem importante você ter noção por que está todo mundo tão interessado nesse mercado. 65 bilhões de dólares é muito dinheiro. É muito dinheiro. É mais dinheiro que muito dinheiro. Então, é o dinheiro que é suficiente para as pessoas se preocuparem em por que esse monte de gente está pagando, quem são essas pessoas pagando, e por que jogo de um mercado minúsculo que era 10 anos atrás, hoje se tornou o maior mercado de entretenimento. E eu tenho uns números muito legais aqui. Isso aqui é o faturamento das primeiras 24 horas de alguns títulos. Então a gente tem o Twilight, que é o filme, que faturou 73 milhões de dólares em 24 horas, que é um bom dinheiro. A gente tem o último livro do Harry Potter, que faturou 220 milhões. E a gente tem o Call of Duty Modern Warfare 2, que faturou 400 milhões em 24 horas. Não
existe nada e nenhuma indústria de entretenimento do mundo inteiro que fatura 400 milhões de dólares em dia. E não é um caso isolado. Se você pega a própria franquia Call of Duty, cada título que sai, Black Ops, Modern Warfare 3, continua batendo recordes e recordes e recordes. A grande verdade é que qualquer player das outras indústrias estaria bem contente com números desse tipo. E esse é o número de jogadores do Brasil, 35 milhões de pessoas. Você pensa que a gente tem 46 milhões de internautas, desses 76% dos jogadores, não leva muito tempo para você ver que jogos, se não a mais popular, é uma das mais populares atividades online que existem hoje. Para vocês terem ideia, hoje no Facebook, 51% de todo mundo que acessa o Facebook joga, e mais da metade dos logins, 52,5%, são feitos só para jogar. Então, o que acontece hoje? Não importa em que ambiente virtual você esteja, jogos estão permeando isso. E cada vez mais saindo do puro jogo, entrando em gamificação, entrando no jogo online, e seja lá o que for que você acha que seja bom. Esse é um pouco do perfil também, porque existe um mito de que jogadores são homens de 13 a 18 anos, quase sem vida social e passam a noite inteira jogando com os amigos e não fazem mais nada. Talvez não seja um mito aqui, né? Talvez seja uma realidade, mas vamos falar que é um mito para todo mundo ficar bem. E na verdade 69% das mulheres são jogadoras, ou seja, as mulheres jogam também. Então, forever alone, não ficarão forever alone para sempre. Alguém aqui não joga nada? Nada? Ah, muito bem. Vocês só comprovam a minha tese de que jogos são onipresentes e que todo mundo joga e que todo mundo deveria investir nisso. Muito obrigado. Agora falando assim, plataforma de mídia. Por que jogos são uma plataforma de mídia? Primeira coisa, isso é quanto se gasta em mídia e jogo. Se vocês pegarem esses valores, é facilmente perceptível que $1 bilhão investido nisso, ele não só é uma fonte de receita interessante para os jogos, mas também é uma fonte de receita interessante para os desenvolvedores que querem desenvolver seguindo por esse caminho. Cada vez mais você vê um movimento de mercado em que os desenvolvedores começam a ficar preocupados assim: eu já gero muito dinheiro no usuário final, eu estou estagnado, não consigo mais crescer nesse usuário. Isso é a realidade de qualquer plataforma que você fale hoje, redes sociais, console, qualquer um. E eles estão buscando novas receitas. E a principal receita que todo mundo está falando é justamente como é que eu travo as marcas para jogar. Se você vê, até empresas que são notavelmente rentáveis hoje, do tipo, sei lá, Zinga de redes sociais, eles têm um problema nato que é, eles não conseguem tirar tanto dinheiro do usuário final quanto custa cada usuário. Então eles estão pagando por usuários. O jeito de equilibrar essa balança é justamente fazendo anunciantes do jogo. Você tem em qualquer jogo hoje muito esforço desse tipo. Existem basicamente 4 maneiras de você interagir com um jogo e com o game. É isso que eu vou falar um pouco para vocês. A primeira é Advergames. O que são Advergames? Eu coloquei uma rápida descrição aqui para vocês, mas basicamente eles são você fazer um jogo com o objetivo de uma marca publicar alguma coisa. Existem alguns casos até dos jogos que ninguém sabe que é um Advergame, na verdade é um Advergame. Isso começou com um jogo que chama Top Skate, que é um jogo da SEGA de muito tempo atrás, e foi pago pela Coca-Cola para fazer. E eu sempre trabalhava na SEGA na época. E ele, na verdade, é um grande Advergame. Todo lugar que você andava nele, você via Coca-Cola, mas ele era um jogo de skate, no qual a SEGA tinha todos os direitos de vender os arcades. Ele era exclusivamente para fliperama naquela época. E o que acontece? Toda essa verba gerada de patrocinador, ela entra muito integrada no jogo e às vezes o próprio cara que está jogando não percebe aquilo como um Advergame. Porque para a maioria das pessoas, a Advergame é aquele joguinho flash que você entra no site, joga uma vez, você clica ele, se ele vai dar algum prêmio para você se você fizer isso, e nunca mais entrar de novo na sua vida para fazer aquilo. E é exatamente isso que não pode ser. Porque afinal de contas, todos os jogos têm planos de engajamento, planos de retenção e viralização que precisam ser observados sempre. Aqui eu coloquei 2 exemplos de Advergames que a gente tem. Peguei exemplos nossos mesmo. Então assim, esse é um jogo feito para Coca-Cola. A gente pegou a vida de um cara que ele falava que ele era a gente estava buscando os melhores nerds do Brasil, que a vida deles foi jogar um game. E aí todo mundo mandou histórias mirabolantes de como era a vida deles. Ele fez a vida do cara virar um jogo, fechou um canal do YouTube e promoveu esse jogo. Esse jogo teve perto de 150 mil jogadores em 2 semanas de veiculação. Então assim, você tinha 150 mil pessoas em 2 semanas, é muito volume. É muito volume, seja para mídia, muito volume para jogo, muito volume para qualquer coisa. Pra você ter ideia, a gente lança os maiores jogos sociais feitos no Brasil.
Nosso maior sucesso hoje é um jogo que chama Candy Pot. Ele levou um mês para ter 20 mil pessoas por dia jogando. Hoje a gente já passou desse número. Mas assim, 20 mil pessoas por dia foi um marco. E foi um jogo que levou 6 meses para a gente fazer, conseguiu 700 mil reais para a gente fazer. Então o que acontece? Vai muito dinheiro para você trazer esse tipo de gente. Se você não fosse jogo, fosse uma campanha, ia muito mais dinheiro ainda. Então os advert games normalmente são alternativas das marcas que são feitos para captar essa atenção. Então eu acho que a chance deles darem errado é enorme, é perto de 99%. Inclusive, se você entrar na entrada da Campfire até aqui, você vê vários advert games, stands, essas coisas, você não vai ter vontade de jogar nenhum, porque a grande maioria deles são chatos. Eu devido profissionalmente, tive que passear e conhecer todos, mas o fato é que é muito difícil você fazer um jogo que tem uma imposição de marca e que você consiga fazer alguma coisa útil. Eu falo sempre do Top Skater da SEGA porque ele é um case muito legal. Porque no final das contas ele virou um jogo legal, ele virou um sucesso no mundo inteiro. Na época a gente na SEGA deu bastante dinheiro pro jogo e não custou nada para fazer, foi 100% bancado pela Coca-Cola. E esse que é o problema também que as marcas às vezes não entendem. Você também conhecer vários advert games que você entra e você acha deplorável, porque parece que você está num mundo de. Parece que está numa propaganda interativa, e não é esse o objetivo. O objetivo é a marca entrar no jogo e não o jogo se adequar à marca. E aqui é um jogo que a gente está lançando para Casas Bahia agora. Esse jogo não foi promovido ainda, a gente está promovendo ele agora. Vocês estão sendo o primeiro target desse jogo, como para suas casas de jogos. Na verdade, ele é um virtual que a gente fez para Casas Bahia com integração com o varejo. Então, o grande objetivo desse jogo é que você entra no jogo, construa a sua casinha, e quando você vai na Casas Bahia de verdade, você tem desconto para comprar os móveis que você comprou virtualmente, ou quando você compra os móveis na Casas Bahia, você tem a versão virtual deles no seu jogo. A gente acha que isso vai dar dinheiro para a gente que a Casas Bahia e essa aposta. Outra modalidade é game advertising. Aqui, em vez de pegar vários exemplos, o que é basicamente? Ele é você pegar um jogo que já existe e colocar uma marca. Conforme o mercado for evoluindo, a gente vai ter cada vez menos advert game e cada vez mais game advertising. Porque faz muito mais sentido para uma marca entrar dentro de uma comunidade que já existe do que tentar criar um jogo do zero. Quando uma emissora de TV vai para uma agência e quer virar uma campanha numa novela, a anunciante não vira e fala: nossa, que legal, você faz uma novela para mim. Não existe isso, mas em jogos é exatamente isso. A gente vira e fala: tem um jogo que tem 5 milhões de jogadores no Brasil, 1 milhão nos Estados Unidos, blá 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 blá. Aí o cara: putz, que legal, você faz um jogo para mim. Então a gente faz porque acaba fazendo sentido mesmo ter uma estratégia global e tal, mas isso não é nem de perto do modelo ideal de comunicação que você tem. É igual que eu falei, queria você vender um merchandising no filme, e o cliente quer que você faça um filme para ele. Muito dificilmente isso vai dar certo, porque não é a naturalidade que a comunicação precisa. Aqui eu coloquei um exemplo que eu achei muito legal, que é da Diesel, anúncio do Need for Speed. A grande graça desse anúncio é porque ele é da Diesel, ele não tem nada a ver com o Need for Speed, ele não tem nada a ver com o carro, ele tem a ver com calça. E isso vai um pouco daquele perfil do gamer que eu falei. Hoje todo mundo joga. Antigamente, há 5 anos atrás, o que se pensava é, para gamer, você pode anunciar placa de vídeo, processador, videogame e hambúrguer. Porque gamer só consome esse tipo de coisa. E hoje não, você vê os caras anunciando calça para gamer, que faz todo sentido. Há um tempo atrás seria impossível você pensar que a Casas Bahia ia fazer um jogo para falar com o jogo dela, porque a cabeça de todo anunciante era: eu não quero aquele nerd desgraçado que fica só jogando, que não sai de casa pela console, nada que não seja um hambúrguer e batata frita, eu quero grande público. Só que a verdade é que toda essa cultura gamer é o grande público. É muito difícil hoje você achar que não tem nenhum contato com gamer. Eu dou bastante palestra e normalmente eu sempre faço a pergunta do quantas pessoas aqui jogam. O interessante é que se você vai num seminário de mídia, por exemplo, para agência de propaganda, eu falo: quantas pessoas aqui não são gamer? Aí todas as mulheres levantam a mão: eu não sou gamer. Aí fala: vocês não jogam nem paciência. Aí abaixa a mão metade: paciência eu jogo. Fala: e vocês que ficaram, vocês não têm fazendinha no Facebook? Fazendinha tem. Aí no pior sobra 2. Eu falo: e vocês duas nunca pegaram carreira do namorado, nem nada do tipo? Já pegamos. Então, vocês comprovaram na teoria, todo mundo joga hoje. E hoje não é uma questão de eu tenho que anunciar para o gamer ou não. Hoje a questão é que tipo de gamer eu tenho que anunciar. E mark my words, cada vez mais os jogos vão ter marca. Se você tem um jogo que é totalmente isento de marca daqui a 5 anos, vai ser muito difícil de achar. O último grande posto de resistência que tem são jogos com temáticas que é muito difícil
encaixa a marca. Por exemplo, jogos medievais e tal. É muito esquisito ficar num da diesel na frente do castelo da Aliança, por exemplo. Stormwind, sei lá, diesel. Então, fica um pouco esquisito. É o último bastião de resistência que existe nesse jogo. Eu tenho um jogo meu que chama Taco Online, um jogo baseado na mitologia japonesa feudal. Esse jogo faz muito sucesso fora do Brasil e quase nem no Brasil. Eu vendo muito no centro para muitas pessoas, mas quando vem a pergunta do tipo, e o que seu samurai vai fazer com a garrafa de refrigerante? Eu realmente não tenho resposta, porque a minha resposta é, ele pode beber o seu refrigerante no começo. E o cara fala, sim, alguma coisa melhor? Eu falo, não. E aí nós temos um caso sério que é a propaganda do Corolla, que o Corolla quis anunciar no jogo de nave e ele não tinha como fazer isso, porque era um jogo de nave no futuro, no futuro não tinha Corolla. A desenvolvedora falou, eu vou fazer um Corolla do futuro para você voando. O cara falou, não, meu Corolla é isso aqui. Aí você tem um jogo Bizarrésia, que é um Corolla com asas, que vai voando e lutando contra outras naves. Se vocês procurarem a joguinha do Corolla, vocês vão ver. Mas eu não sugiro que vocês façam isso, porque é uma experiência bem desgastante. Aqui são alguns números, que vocês não precisam se preocupar muito, mas eu uso esses números para vender em game advertising. Esses números comprovam, através de pesquisa, tudo que eu estou falando para vocês que anunciar em jogos é bom. Então, é um monte de blá blá blá, mas efetivamente o blá 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 que você senta com o cara de mídia, ele fala, por que eu tenho que anunciar nessa marca? E hoje, uma coisa importante, nos jogos, as pessoas investem mais 10, 20 mil dólares no advergame. O advergame bem feito hoje custa 1, 2 milhões de dólares. Então você precisa ter uma base muito sólida para convencer um cara a me dar 2 milhões de dólares para fazer um joguinho que a sua marca vai estar presente. E esse tipo de número é o que está sendo feito. Isso não existia 3, 4 anos atrás, e hoje esses números a gente tem abundância. Então, antes de se caminhar por essa lista, faz. Por que eu falo sempre de dinheiro? Porque eu não sei quantos de vocês se interessam por desenvolvimento de jogos, mas um dos caminhos mais rápidos para desenvolvimento de jogos hoje para empresas pequenas, menos que 10, 20 pessoas, é buscar o funding através de uma marca. Porque as marcas estão cada vez mais atrás disso, cada vez entendendo mais que elas não podem interferir no jogo. De repente eles são um ótimo start para o primeiro projeto que uma empresa tem. Esses jogos que eu te mostrei, esses cases, tem um jogo aí de 1 milhão, 1 milhão e meio. Com 1 milhão e meio você começa a conseguir fazer um jogo não bom, um jogo razoável para se crescer. E cá entre nós não é fácil achar 1 milhão e meio na rua para você tentar fazer o primeiro projeto. Então, as pessoas que têm interesse em desenvolver, talvez seja um bom caminho. O terceiro ponto são eventos. Eu coloquei uma foto de alguns eventos que a gente faz por aí de games. Não vou me estender muito nesse assunto, mas saiu uma matéria na Economist no mês passado que fala que esportes e eventos de games são os grandes captadores de recursos de marca nos próximos 5 anos dentro do mercado. Não em volume, mas em taxa de crescimento. As pessoas acreditam que ver as pessoas jogando vai ser tão interessante quanto assistir uma partida de futebol ou uma luta, alguma coisa assim. Eu, apesar de gostar muito de ver, tenho minhas dúvidas, porque quando eu estou assistindo uma partida de Dota, eu estou muito emocionado vendo o que está acontecendo, as pessoas do meu lado normalmente estão bocejando ou falando, não tem nada que está acontecendo aí. Mas existe uma tendência que acredita que você vai ver games de games de torneio seja uma coisa extremamente interessante. Inclusive algumas desenvolvedoras, mais notavelmente a Blizzard e a Riot, estão fazendo jogos que são feitos para torneio. De uma reunião com os caras da Riot faz umas 2 semanas sobre o League of Legends. Ele é um jogo montado do zero para ser feito torneio. Ele é um jogo para ser competitivo, ele é um jogo para ser transmitido, ele é um jogo para que de alguma maneira quem não entende do jogo entende o que está acontecendo, porque o esporte só serve se você tem espectadores. Então, esse é um caminho que deve ser observado. E por último, a gente tem o tal do gamification. Isso aqui é uma buzzword muito na moda no mercado de comunicação hoje. Posso falar que 10% da receita da Hive vem de projetos que envolvam esse tipo de coisa. E são empresas que buscam a gente com a premissa de que se a gente é um desenvolvedor de jogos, a gente sabe engajar entre as pessoas. Como é que uma marca pode tirar proveito disso? Então é aqueles truquezinhos básicos que você entra num site e ele fala assim, parabéns, você ganhou o first badge. Se logue agora para não perder seu badge. Então são mecânicas que têm a ver com o jogo, mas que não necessariamente são aplicadas no ambiente do jogo. É que nem o Foursquare, que está fazendo você ficar dando check-in meio louco nos lugares que você vai, não ganha absolutamente nada com isso, na esperança de ter mais badge, mais conta do seu amigo. Então eu estava pensando o porquê que o Foursquare faz isso, pensei, não chega a conclusão nenhuma, porque não tem porquê você sair do seu iPhone e ficar falando de você não pegar um badge. Porque o badge não é nada, o badge eu faço
reconhecimento e o status que é justamente que o game dá. Quando alguém posta alguma coisa no Facebook,